Olá, caro ouvinte! O que de fato são fake news ou notícias falsas? Como podemos evitar que esse tipo de factoide nos engane? Qual o limite da liberdade de expressão? E afinal de contas, existe algum tipo de condenação para quem propaga fake news? Como a justiça brasileira tem lidado com a divulgação de notícias falsas? É o que nós vamos ver agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada do meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre fake news, calúnia, difamação e injúria na internet. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, aquele podcast que, vocês já conhecem, um podcast que a gente tem uma linguagem acessível, sem juridiquês necessário, e aqui todo mundo sai muito bem informado. E um assunto que a gente resolveu fazer mais detalhado, porque foi pedido por algumas pessoas, para a gente especificar melhor, para a gente explicar melhor essa questão de calúnia, injúria, difamação, qual relação que eles têm com fake news e tudo, porque a gente já tocou um pouco nesse assunto quando a gente fez o podcast, quando a gente fez o vídeo sobre ofensas na internet, que lá a gente já tinha falado que tem a repercussão civil e a repercussão criminal. Então quem está acompanhando já está ligado nessa situação. Então nesse podcast a gente vai fazer esse vínculo com o podcast e aprofundar um pouco mais nessa questão do procedimento criminal, dos crimes contra a honra. Certo, Marina? Certo, Gustavo. Então, vamos lá. Num primeiro momento, a gente tem que definir o que é fake news. O conceito de fake news, basicamente, é a distribuição deliberada de boatos que tentam confundir e ludibriar determinado público. Certo, Gustavo? Mas como assim? É simplesmente contar uma fofoca? Não, é porque essa desinformação ela é propagada, pelos meios de comunicação. Às vezes até na televisão, mídias sociais tem muito, WhatsApp, então, pelo amor de Deus. Então, as maiores fake news elas são usadas exatamente para enganar e para obter, de repente, algum ganho financeiro ou político. A intenção ela passa a ser bem óbvia, Ninguém divulga uma notícia falsa, ninguém cria, porque isso dá trabalho, gente? Ninguém pensa numa notícia falsa, por mais estapafúrdia que ela possa ser, cria um post bonitinho para chamar a atenção, sai divulgando em diversos grupos, às vezes de mídia social, de WhatsApp, sem ganhar nada com isso. Não faz sentido. Concorda? Ou pior, tem alguns tipos de fake news que não são nem assim tão descaradas. Ela pega só um ponto daquele assunto que talvez seja até verdade, só que todo o resto que está em volta da notícia ou do post, alguma coisa assim, está tudo errado. Só que tem um fundo de verdade que é distorcido. Isso são as mais sutis, porque a gente sabe, qualquer pessoa que usa a internet, qualquer usuário da internet hoje em dia, já se deparou com coisas mais absurdas e mais fantasiosas possíveis, que você não precisa nem fazer uma pesquisa mínima no Google para saber que aquilo é falso. Mas tem algumas que são mais elaboradas, obviamente, e algumas pessoas tomam cuidado na hora de divulgar e distorcem os fatos, Mas não só isso. Essas fake news, elas podem ser usadas para denegrir a imagem de uma pessoa, para ofender outras pessoas. E às vezes a gente está tão condicionado, a gente está com raiva, de repente, de algum acontecimento, ou alguma coisa assim, isso muito por influência, de repente, de um cancelamento, alguma coisa assim, a gente tende a acreditar, porque já está numa maré de notícias que estão abalando a imagem de certa pessoa, a gente tende a acreditar. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, até a questão do viés de confirmação, Aquilo confirma o que é dito na minha bolha. O que a minha bolha na minha rede social acha que é verdade e não tem um contraponto, não entra em contato com as outras bolhas, E isso basicamente ajuda a destruir a reputação de uma pessoa sem nem ao menos a informação ser checada, sabe? E as pessoas vão passando isso para frente. Isso, inclusive, a gente estuda bastante no direito digital, é uma questão que a gente fica um pouco refém do algoritmo da rede social.
porque a gente está acostumado a clicar com determinado assunto, o algoritmo passa a entender que a gente gosta daquele determinado assunto, então a gente só recebe notícia daquele determinado assunto. Então a gente passa a não entender o que está acontecendo do outro lado, né? Como tudo hoje em dia mais ou menos é um fla-flu, tudo tem duas visões completamente opostas, então é muito fácil você pescar uma informação, você distorcer ela e isso fazer um sucesso determinado, ou no fla ou no flu, né? Exatamente. E aí é que tá, por que a gente tá tratando disso aqui, né? Porque essa atitude, ela pode ser passível de processo judicial, sim, né? Principalmente se a pessoa envolvida sofreu ofensas, ou mesmo ameaças, enfim, né? Agora não tá só na ofensa, agora tá em, vou te matar, vou bater em você, vou pegar sua família, tá nesse nível, né? Porque as fake news, às vezes a gente está acostumado a falar com elas num tom mais macro. Porque determinada fake news foi divulgada para ajudar determinado político. Mas as fake news, elas são o que o nome mesmo já diz. Notícia falsa. Isso pode ser isso pode ser espalhado um boato sobre você que é falso. E isso é fake news. Entendeu? É uma notícia falsa. Mesmo que seja dentro do seu colégio, ou dentro do seu trabalho, uma coisa, às vezes você nem é muito famoso e tal, mas aquilo pode abalar tanto você, pode ofender tanto você, que você sim pode correr atrás de seus direitos. Essa ofensa sim pode ser reparada, tanto na seara civil quanto na seara criminal. Exatamente. E aí, puxando para esse gancho de direito penal, né, na parte criminal da fake news, então vamos lá, né? Para as pessoas leigas, às vezes as pessoas confundem um pouco, mas qual que é a diferença entre injúria, calúnia ou difamação? Vamos lá, pessoal. Calúnia, primeira coisa. Atribuir a alguém a autoria de um crime. Então, se você chega e fala que Joaquim matou José na cozinha com uma chave de fenda, entendeu? Você está atribuindo um crime a determinada pessoa, sendo que você não tem certeza se aquilo é verdade. Mesmo que você tenha, você tem que tomar cuidado, porque às vezes está sendo investigado ainda, alguma coisa do tipo. Então, é melhor tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque calúnia calúnia, injúria e difamação, as três, né? Elas são crimes contra a honra e elas são passíveis de processo criminal. Então, a calúnia é isso, é você atribuir a alguém a autoria de um determinado crime. Certo, Marina? Certo. E a difamação? Como é que é? A difamação nada mais é do que imputar a outra pessoa um fato ofensivo à reputação dela, né? Então, assim, você chega no trabalho e você ouve uma fofoca de que o seu chefe está tendo uma relação extraconjugal com a secretária dele. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, se é só um boato e tal. Se você espalha isso para um monte de gente dentro da empresa e o seu chefe descobre que isso partiu de você, você pode sim ser processado por difamação. Exatamente. E aí, agora a gente tem mais mais um tipo penal, né, que é a injúria. Mas o que é injúria? A injúria é o xingamento propriamente dito, né? Ela pode ser relacionada tanto à raça, contra cor, etnia, religião, origem, qualquer coisa do tipo, né? É você xingar propriamente dito. Então não é um boato, não é você atribuir um crime a alguém, é você simplesmente xingar a pessoa. Entendeu? Chamar um fulano de canalha, enfim. Esse é um xingamento bem leve até, mas vocês entenderam, né? Que a gente não pode falar muito palavrão aqui, mas é nessa linha. Foi que nem um exemplo mais recente foi o que aconteceu com a Juliette, né, do BBB, que ficaram na internet, muita gente ficou fazendo referências à origem da moça, por ela ser nordestina, enfim, com palavras grosseiras, simplesmente por ela ser de uma determinada região do país. Isso é uma injúria. É um tom depreciativo, né, chamando ela de Paraíba, esse tipo de coisa. Isso é um tom depreciativo, isso pode ser injúria, e às vezes até uma injúria qualificada, né? Uma injúria que tem uma pena maior, porque tem essa questão do preconceito e tal, da discriminação em si. Então é um pouco mais grave. E eu acho importante também a gente falar para eles, Mariana, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que mesmo quem só divulga a notícia, não só quem cria o factoide, não só a pessoa que começou a fazer, e sim quem também divulga, ela também pode estar dentro desse círculo que pode ser punido.
Exatamente, é porque a maioria das pessoas conta com a impunidade, fica contando, é o que a gente sempre repete, né, nos nossos conteúdos, que a gente tem que quebrar esse tabu, né? As pessoas acham que por estarem atrás da tela, por estarem na internet, elas são anônimas, elas não vão ser descobertas. Ninguém nunca vai descobrir de onde saiu a mensagem. Mas, gente, tudo isso é rastreável. Não tem como, a polícia consegue pegar. Existem diversas técnicas de investigação, de identificação, inclusive até pelo Marco Civil da internet, né? Tanto os sites, as redes sociais, quanto o seu provedor de acesso à internet, eles são obrigados a guardar essa informação por 6 meses a 1 ano. Então, assim, não fica achando que não tem como pegar todo mundo que espalhou uma notícia. Se a pessoa realmente quiser saber, ela vai conseguir descobrir todo mundo. Isso é rastreável. Então, não se enganem com isso. Exatamente. É só ter um profissional ali especializado em direito digital ou algum programador, alguém que consiga ter essa noção de segurança, cibersegurança, que isso é muito fácil de conseguir achar, gente. Então, ninguém aqui tá anônimo 100%, não é porque você clicou na abinha de anônimo do Google Chrome que você tá anônimo. Isso não existe, gente. Isso é facílimo de ser rastreado para quem entende mesmo, e não para quem é só usuário casual, né, no caso. Mas... Exatamente. Até porque esses profissionais, eles vão saber até, mas eu tenho sigilo. Não, mas esses profissionais, eles vão saber o que pedir para o juiz, e se tiver bem fundamentado, o juiz vai dar a quebra de sigilo e vai quebrar os seus dados. Então, assim, não adianta. Exatamente. A gente vive essa bolha de achar que pode criar um perfil falso, pode, enfim, ofender as pessoas, que não vai acontecer nada. Não é bem assim. Inclusive, a gente até falou sobre esse tema de perfis falsos, quais são as consequências jurídicas disso. Seria legal, se vocês tiverem interesse, também de ouvir esse nosso bate-papo, né? Mas seguindo, Marina, se a pessoa simplesmente, eu repassei sem ter olhado direito, não era bem assim, depois eu fui olhar e vi que é uma notícia falsa, eu não quero me comprometer, a pessoa ela pode se retratar, não é? Exatamente. Se a pessoa se retrata antes de vir a sentença, a pessoa pode ficar livre, mas isso só vale para calúnia e para difamação. Ou seja, lembrando, né, calúnia é quando você atribui crime para alguém, e a difamação é quando você imputa para a pessoa um fato ofensivo, tá? O xingamento, a injúria, principalmente por conta de raça, cor, etnia, religião, origem, etc., não adianta se retratar antes da sentença, porque você vai levar a sentença do mesmo jeito, tá? E como é que tem que ser essa retratação? Ainda tem isso também a gente já discutiu sobre um caso falando sobre isso. Sim, exatamente. A retratação tem que ser da mesma intensidade, do mesmo meio, da mesma forma. Não adianta você espalhar para 35 grupos de WhatsApp diferentes uma fofoca que depois você se arrepende e você só passa para um grupo. Tem que ser nesses mesmos 35. De preferência, provando que você passou a retratação para esses 35 e mostra para o juiz, eu me retratei. Aí você está isento de pena. Nesses 2 casos, calúnia e difamação. Injúria, o papo é outro. Exatamente, né? Tanto que os exemplos comuns, assim, só para explicar, um recente foi o que aconteceu com um youtuber, que é um humorista, e ele tem uma personagem que erroneamente uma equipe de TV achou que era verdade, o que o personagem é um quadro de humor. Eles levaram a sério e botaram a imagem do rapaz como se ele fosse um pedófilo. E isso, assim, programa de domingo, máximo da audiência, milhões de pessoas assistindo. E aí o rapaz correu atrás, né, do prejuízo, obviamente que ele buscou processo, enfim, uma retratação. E aí quiseram se retratar na segunda-feira no Jornal da Tarde, assim, que a audiência não é nem 1/3 da audiência do programa de domingo. Então, isso não é considerado uma retratação satisfatória, né? Exatamente. Isso não é a mesma intensidade, não é no mesmo meio, não é no mesmo horário, não é da mesma forma. Então, dá para você mitigar essa reparação, que não é na mesma intensidade, né, gente? Só você um pouquinho de bom senso que vocês vão entender
que é assim que funciona. Então, assim, vamos lá. Os excessos, eles são puníveis, né? Todos os excessos. A liberdade de expressão não é absoluta, como a gente cansa de falar aqui para vocês. Vocês podem falar o que quiserem. Aqui é um país livre. Vocês podem falar o que vocês quiserem, só que vocês têm que também botar o peito e ser responsáveis pelas consequências. Foi corajoso, foi o brabo lá na hora de falar, então agora aguenta. Esse é mais ou menos isso. Então, se você chegou e passou desse limite, desse excesso, você pode ser punido sim. E a pessoa que se sentiu ofendida, ela pode tanto procurar os procedimentos criminais quanto cíveis. Então, tomem cuidado com isso, né, Marina? É bom a gente ressaltar isso para eles. Exatamente. Eu sempre o que a gente reforça quando as pessoas falam que, poxa, estou sendo processado porque xinguei fulano, isso é censura. Não. Censura é quando o conteúdo ele sequer é veiculado. É quando você tem censura prévia. A censura prévia não existe no Brasil. Nem pode existir, a nossa Constituição proíbe. Agora, uma vez que você falou, tudo que você falou, você é responsável pelo que você fala. E se você ofendeu alguém, se essa pessoa não gostou e ela tiver razão, sim, você vai ser sancionado. Isso não é censura. Você não tem o direito de ofender as pessoas, de machucar as pessoas, de ameaçar as pessoas. Então, é importante ter essa noção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É muito comum o pessoal que fala assim, fulano é ladrão. Fulano ladrão, fulano ladrão, fulano ladrão. Só que não tem uma condenação criminal do cara. É complicado. O cara não é condenado a nada. E aí? Não, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes, eles estão do outro lado, né? Provavelmente eles não vão fazer esse tipo de coisa, porque eles estão muito bem informados, eles sabem exatamente onde estão pisando, porque eles ouvem o nosso podcast, né? Então, no caso, de Deus, gente. Se eles quiserem uma reparação por algum motivo, entendeu? Então, eles procuram a gente dá um jeito nessa situação para eles, né? Porque é por isso que a gente trabalha e tenta fazer essa comunicação com vocês, para vocês ficarem bem informados, né? Do nosso direito brasileiro. Exatamente. Bom, então, dito isso, a gente separou algumas dicas para ajudar, né, a vocês a identificar o que é uma fake news, a fazer um mínimo filtro, assim, para não acreditar em qualquer coisa que chega, né? Já virou até um meme, é a tia do Zap. Você manda uma coisa bem absurda para ela no WhatsApp, no grupo da família, todo mundo tem uma tia assim, pelo amor de Deus, né? E a pessoa acredita em tudo, assim, tudo. Pode ser a coisa mais absurda do universo, que não faz o menor sentido, e a pessoa acredita. Então, vamos lá. A gente separou algumas dicas. Qual a primeira dica, Gustavo? A gente separou 8 dicas para vocês, bem específicas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, porque vai chegar um momento em que as fake news vão começar a bombar novamente. A gente está perto de uma corrida presidencial que vai haver esse tipo de coisa. Então a gente pode aprofundar mais nesse ponto no futuro, né, Marina? Mas vamos lá. 8 dicas para vocês identificar as fake news no ato, de cara. Primeira, considere a fonte. Investigue o meio de comunicação, o site ou o contato que está te enviando essa informação. Exatamente. É aquela questão do... um médico disse que tal coisa funciona contra tal doença. Que médico? Qual o nome dele? Qual o CRM? De onde que você está tirando isso? Vocês têm que se perguntar esse tipo de coisa, né? Sim. A segunda dica, tanto que a segunda dica é leia mais, né? Não lê apenas o título. A gente sabe que hoje em dia é muito complicado. O pessoal não tem tempo, o consumo da informação é muito rápido e tudo mais, mas não lê só o título. Vê o conteúdo, porque no conteúdo pode ter pistas de que aquilo ali é falso, aquilo ali tá meio estranho. A terceira dica é verifique o autor desse post, né? Seguindo essa linha também. Uma breve pesquisa no Google já deve ser o suficiente para responder essa uma pesquisa a respeito do autor, né? Será que ele existe mesmo? Você consegue identificar quem escreveu isso? Qual a informação, de onde veio essa informação, né? Essa é a nossa terceira dica. Tá relacionado àquilo que eu falei. Um médico. Que médico? Entendeu? Qual o registro dele? Todo profissional, assim como a gente na OAB também,
todo profissional que se apresenta como um profissional regulamentado, ele tem que dizer qual que é o registro dele. Isso é só um exemplo. Então, verifiquem isso. Um médico diz. Que médico? É médico mesmo? Essa pessoa existe? Se bobear, nem existe. Né? Sim. Isso acontece principalmente quando a fake news é divulgada em forma de áudio. O cara fala que é fulano. Será que é o fulano mesmo? Entendeu? Eu sou médico do INCA. Eu sou médico do não sei o que. Eu tô falando pra vocês que não pode comer ovo. Será? Será que é mesmo? Entendeu? Quando é por áudio, é até mais difícil de você verificar essas informações. Mas um Google simples, se isso for verdade, se for de fato a pessoa divulgando isso, você vai descobrir, né? No final das contas. Exatamente. A quarta dica para eles é clique nas fontes de apoio. O que são fontes de apoio? Geralmente um texto, quando vem para você, uma notícia, e a gente faz isso também no nosso blog, a gente direciona, faz alguns links de direcionamento. Quando a gente está explicando uma tese, alguma coisa assim, tem que ter alguma fonte de apoio, né? Não, aqui, ó, tô falando isso, mas fulano aqui também fala isso. Eu tô falando isso, mas sei lá, o pessoal de pesquisa de vacina fala isso nesse link aqui. Olha só, tal. A Anatel fala isso. Então, esses links de apoio é bom você clicar, porque às vezes a pessoa fala que um órgão que teoricamente teria credibilidade falou num sentido que quando você clica no link não tem nada a ver. Né? Então tem que tomar cuidado. Principalmente nessa época de Covid, de pandemia e tudo mais, vocês podem reparar que os canais de divulgação científica, os sérios, todos eles deixam embaixo referências, os papers, os estudos, se você quiser ler na íntegra, na fonte. Então, isso tem muito mais credibilidade do que uma pessoa que fica sacudindo um papel dizendo porque tem um estudo não sei aonde. Que estudo? Você não tem como conferir como o estudo foi feito, quem são os autores, qual foi o método, que não sei o que. Então, assim, é bom dar uma conferida nas referências, assim, as letrinhas do rodapé, né? Exatamente. Próxima dica, quinta dica, verifique a data. A data é fundamental, gente, porque os fake news, eles costumam requentar notícias antigas como se fossem atuais. Então, você tem que olhar direitinho, porque, né, às vezes a criatividade dá uma minguada e o pessoal aproveita umas já antigas, de 5 anos atrás, e divulga de novo. Então, dá uma olhadinha na data que é importante também, né? Exato, é que nem o típico a manipulação, assim, principalmente na política. Político tal, processado por corrupção, não sei o quê. Só que essa notícia já tem 5 anos, quando você vai ver, o processo já foi arquivado por falta de prova. Morreu o assunto e você ainda tá requentando aquilo, né? Ainda tá, não, mas não sei o quê. Não, mas isso já que enfim deu o processo, né? Isso. E agora uma coisa que é polêmica. Agora, polêmica. Sim. Sexta dica, gente. É piada, ou é humor, ou é sério? Sim. Porque, gente, vamos lá, né? O humor, ele utiliza o exagero como uma forma de sátira, né? Você tem que saber diferenciar uma notícia séria de uma piada. Então, cara, eu já vi aquele site sensacionalista divulgar coisas, obviamente aquilo de humor, e as pessoas tomarem aquilo como verdade. Sim. Calma lá, não é bem isso. Saiba diferenciar também. E outra coisa que também é um problema, também é polêmico, é a questão de preconceito, né? Tem muito clickbait que se baseia em crença pré-estabelecida. Toma cuidado. Toma cuidado para o preconceito não te cegar da realidade, né? Às vezes usa exatamente o preconceito para dar credibilidade para uma notícia. Então tem que tomar cuidado com isso. Por último, e não menos importante, consultar um especialista, um profissional especialista em direito digital para verificar se a fake news é passível de punição na seara judicial, né? Exatamente. Analisar se aquilo realmente é um crime, como é que os tribunais costumam entender aquele tipo de situação, qual seria o custo disso, como costumam ser as indenizações, isso é indenizado ou não é. Então, um profissional que está acostumado, que é especializado nisso, ele vai saber te orientar a respeito disso
e te direcionar. E quanto antes procurar essa pessoa também é muito importante isso, porque na internet a velocidade é absurda, tanto para propagar aquela mentira, quanto para você perder a prova. Então, um profissional treinado vai saber exatamente como te orientar para você guardar aquela prova da melhor forma possível. Até porque, especificamente na parte criminal, né, dos crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, injúria, você tem que entender que vai ter um procedimento criminal que é um pouco diferente do civil. Então, vai ter que ir na delegacia, vai ter que conversar com o delegado, com o investigador, vai ter que produzir prova para você instruir esse procedimento criminal, porque ele é iniciado mediante queixa, né, mediante apresentação, é uma ação penal privada, né, é uma ação penal privada. Então você vai ter que ir lá com o seu advogado para instruir o processo, para ajudar a investigação e tudo. Então não tem como, não existe a possibilidade de você não ter uma instrução jurídica, uma orientação jurídica para fazer isso. Exatamente. O recado que a gente tinha para passar é que a gente sempre tem que ficar atento e verificar o que é verdade e o que é mentira, principalmente ter cuidado antes de repassar a informação. A gente às vezes chega àquela manchete que é bombástica, eles lidam muito com isso também, né? Com a emoção da pessoa ou com a curiosidade da pessoa. E aí no susto, você, nossa, que absurdo, eles saem caminhando para todo mundo, nem pensa direito no que está fazendo, e às vezes pode estar cometendo um crime até, pode estar cometendo uma injustiça ou até mesmo um crime. Então, fiquem com isso na cabeça. E, gente, por experiência própria nossa, tudo quanto é hater que espuma de raiva e é todo machão atrás do computador, na frente do juiz, é manso. Gente, né? É manso demais, é mansinho, quase chora. Então, né, é o que eu falei. É macho para falar, você é livre para falar, não tem nenhum órgão aqui censor para dizer que você não pode falar isso ou aquilo, mas lida com as consequências depois, né? Exatamente. Bom, a gente espera que vocês fiquem ligados nisso. Lembrando mais uma vez o recado final, né? Se vocês passarem por alguma situação dessas, estiverem envolvidos em fake news, procurem imediatamente um profissional. É sério, assim, é bem importante essa questão da velocidade, tá? E ser um profissional qualificado, porque tem uma série de especificidades de como preservar essa prova, que isso pode realmente custar uma vitória mais na frente. Fiquem atentos a isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Isso aqui pode espalhar, viu, gente? Não é fake news, não. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de vocês é um incentivo pra gente. A gente realmente comemora cada inscrito, cada pessoa, cada vez que tem um novo ouvinte, a gente realmente comemora, comenta entre a gente. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.